Muito bem, que bela entrada, não é mesmo? Agora, todos nós teremos a oportunidade de ouvir alguns conselhos bíblicos, conselhos muito valiosos para o casamento. E quem vai nos ajudar a dar esses conselhos bíblicos vai ser o nosso irmão José Roberto. Ele fará um discurso para nós com o tema Casamento Honroso à Vista de Deus. Antes de nós passarmos exatamente para os conselhos bíblicos que aqui serão dados para o casal, para a Giovana e para o João, gostaria de mostrar para vocês também que eles se casaram no dia 16 de abril desse ano, né? Há 2 dias atrás aí, na quarta-feira. Então, a realização perante a lei dos homens exige que nós façamos esse casamento para mostrar que ele realmente é válido, né? Perante a lei dos homens. E agora nós vamos escutar, né, alguns conselhos bíblicos direcionados ao casal. Essa é a parte mais importante porque forma o tríplice cordão, né? Agora que Jeová está no meio deles. E como nós estamos felizes. Dá para ver no rosto de todos vocês que estão felizes. Aqui os padrinhos, os familiares, os pais. Mas mais feliz ainda do que todos nós está o João e a Giovana, e principalmente a Jeová, porque Jeová instituiu o casamento. E como vocês estão lindos, viu? Parabéns por vocês terem tomado essa decisão, e com certeza Jeová também, ele está feliz porque vocês estão seguindo um arranjo que ele instituiu desde o primeiro casal humano, desde o começo da criação humana. Ele falou que os seres humanos eles deveriam se casar, né? Mas como que isso aconteceu? Por que foi importante isso? Como que Jeová instituiu, então, o casamento tão importante para o qual vocês também decidiram agora? Nós vamos ver um texto da Bíblia que mostrou como Jeová ele identificou a necessidade para isso. Se vocês, inclusive eu convido você também a abrir suas Bíblias no texto de Gênesis. O texto de Gênesis, lá, o primeiro livro da criação humana, que mostra como tudo começou, né? Ele traz ali alguns detalhes importantes. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, pode acompanhar também. E você, Giovana e João, poderão acompanhar esse texto da Bíblia também. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 8, versículo 28, melhor dizendo, lá menciona que Deus ele viu que para a terra se tornar muita, né, encher de filhos, eles precisavam então que o homem e a mulher eles se juntassem, né? Aqui no versículo 28 mencionou que eles seriam filhos e iam se tornar muitos. Depois no capítulo 2, o versículo 18, Jeová identificou que para o homem não seria bom que eles ficassem só, né? Tanto o homem como a mulher, eles precisavam fazer companhia para o outro. E lá no versículo 18, ele falou assim, olha, não é bom que o homem fique sozinho, vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. Então, nessa ocasião, nós entendemos que Jeová, ele não fez a mulher apenas para estar junto ali, né? Mas era o complemento. Ou seja, o homem é 50% e a mulher também 50%. Os dois se completam, né? Interessante isso, né? O homem ele só é completo quando ele tivesse, então, essa ajudadora. Agora, como que Jeová fez essa união valer, então? Se vocês acompanharem na sua Bíblia, lá no versículo 21 do mesmo capítulo 2 de Gênesis, você vai identificar por que Jeová ele fez isso. Então, como ele fez isso, né? Então, lá no versículo 21, ele mencionou o seguinte: então, Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, e depois fechou a carne naquele lugar. E naquela ocasião, então, depois que o homem acordou do sono profundo, olha que interessante, olha a felicidade, a expressão de felicidade de Adão, quando ele viu o que Jeová havia criado. O homem disse então, lá no versículo 23 do capítulo 2 de Gênesis, o homem disse então, esta por fim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E quando Jeová viu então a alegria que Adão teve, né, depois que criou Eva,
Então, o versículo 24 menciona como que Jeová, ele instituiu, ele fez o casamento ali de Adão e Eva. Lá no versículo 24 mencionou: por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. E quando aqui mencionou tornaram-se uma só carne, ele queria dizer que eles estariam unidos em tudo, para sempre. Então, observamos que Deus, ele uniu pelo matrimônio, e essa união, ela deveria ser um caráter permanente, para sempre. E uma vez que Jeová, ele é um Deus de amor, um Deus feliz, esse casamento honroso, um casamento honroso cristão, ele requer qualidades importantes como amor e como felicidade também. Jeová quer que vocês sejam felizes assim como estão agora. Continuem com essa felicidade. Mas como que você, João, como você, Giovana, poderão então fazer o casamento durar com amor e felicidade? Bem, o primeiro ponto, Jeová Deus, ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Isso é o mais importante. Mas por que Jeová, ele precisa estar em primeiro lugar na vida do casal? Porque o texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 12, ele explica isso. Então, se você abrir a sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 9, melhor dizendo, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12. Então lá diz o seguinte: melhor dois do que um, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois se um deles cai, o outro pode ajudar seu companheiro a se levantar. Mas o que acontecerá com aquele que cai e não tem ninguém para ajudá-lo a se levantar? Além disso, se dois se deitarem juntos, ficarão aquecidos. Mas como pode alguém sozinho manter-se aquecido? Também, alguém pode vencer a um que está só, mas dois juntos podem resistir ao agressor. E um cordão tríplice não pode ser facilmente rompido. Isso é uma grande verdade, né? Quando nós juntamos um cordão apenas, né, para fazer qualquer tipo de atividade, é mais fácil de se romper. Quando você coloca dois cordões, duas linhas, por exemplo, já fica mais difícil de romper a costura. Mas quando se coloca três, então essa costura ou esse ajuntamento fica muito mais sólido. E por isso Jeová, ele considerou aqui que um cordão tríplice ele não pode ser facilmente rompido. E é por isso que aqui na Bíblia, ele mencionou que quando vocês têm o amor e têm a alegria e a felicidade juntos, vocês conseguem então romper qualquer tipo de dificuldade quando vocês têm Jeová dentro do casamento de vocês. Agora veja que interessante, né? Em Romanos capítulo 13, versículo 8 ao 10, mencionou que é importante amar ao próximo. Mas talvez você pergunte, mas por que amar ao próximo numa ocasião de casamento? Por que falar sobre isso? Porque quando você ama o próximo, quando você ama a sua esposa, ou qualquer pessoa que esteja junto com você, dentro do seu seio familiar, você não vai fazer coisas que vão atrapalhar a vida de vocês. O versículo 11 em diante, ainda mencionou que partes da lei significa não assassinar, não furtar, não cobiçar, não adulterar. Olha só. Então, situações como essas fazem com que você cumpra exatamente a lei de Jeová. Porque Jeová fez essa formação para que você realmente conseguisse obedecê-la. Então, quando você ama o próximo, você não faz essas coisas ruins que aqui foram mencionadas, né? Por isso é tão importante confiar no conselho de Deus, porque Ele conhece toda a nossa constituição física e emocional. Ele conhece você, João. Ele sabe quais são as suas dificuldades, sabe o que você passou, sabe o que você está passando. Ele sabe o seu ponto forte, quais são os seus pontos fracos. Ele conhece você, Giovana, conhece a sua formação.
quem são seus pais, o que você fez a sua vida até hoje, como que é você emocionalmente, quais são os pensamentos que estão te deixando mais intrigadas. Jeová conhece, ele sabe exatamente cada um de nós, né? E principalmente vocês agora. Por isso é tão importante confiar em Jeová, estudar a Bíblia e orar juntos, para que vocês consigam então servir a Deus, que vai nos aproximar ainda mais um do outro, mas principalmente de Jeová. Isso vai trazer seu casamento feliz. Mas como que você, como marido, João, pode então obter o profundo respeito da sua esposa, da Giovana? Interessante quando a gente fala isso, né? Porque quando nós falamos sobre a questão de que Deus ele instituiu a linha que ele colocou de organização para os casais e para a sua organização também, ele fez uma coisa muito interessante, ele fez uma estrutura. Então, se você abrir lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, esse texto ele menciona que o homem, melhor dizendo, que o cabeça do homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Então é como se Jeová estivesse dizendo assim: olha, João, cuida bem da Giovana, porque você cuidando disso, você vai estar fazendo exatamente aquilo que eu pedi. Em outras palavras, às vezes um pai pode falar para o seu genro, né? Assim, ó, você cuida bem da minha filha, porque senão você vai se ver comigo, né? Então Jeová, ele não precisa nem falar isso, porque Jeová já está colocando essa responsabilidade sobre você também, né? Mas como que você deve então, João, exercer essa dianteira e cuidar de modo amoroso e bondoso? Bem, a Bíblia ela fala como que isso deve acontecer. Então eu peço para que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Eu vou entregar o microfone para você, João, e vou pedir para que você, se possível, leia esse texto também. O texto é o de João, Efésios capítulo 5, versículo 25, 28 e depois o 29. 25. Marido, continue a amar sua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. 28. Do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. 29. Pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, assim como o Cristo faz com a congregação. Interessante, né? Então os conselhos eles são claros aqui, né? Jesus Cristo ele cuidava muito bem dos seus apóstolos, dos seus discípulos, né? E ele dava vida pela congregação. Agora, de modo altruísta, ele colocava também outras pessoas à frente dele. E a mesma coisa você pode seguir o exemplo, né, João? Você pode colocar sempre os desejos, sempre as vontades, talvez, da Giovana, à frente dos seus, porque você vai saber exatamente quais são as reais necessidades, o que realmente ela precisa. Você não precisa ser uma pessoa beligerante ou uma pessoa talvez muito exigente, né, a ponto de deixar o casamento cansado. A Bíblia ainda menciona que a brandura pode ajudar você a ser também uma fonte de revigoramento, assim como Jesus era para a congregação. Portanto, quando a gente fala, quando o texto ele menciona aqui que nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas alimenta, cuida dele, assim como Cristo faz com a congregação, a gente também pensa nisso, né? Você é uma pessoa atlética, bonito, né? E com certeza você cuida do seu corpo também. Jamais você vai deixar de cuidar ou vai surrar o seu próprio corpo para fazer um mal para você. Então, quando você pensa justamente nessas questões, você vai fazer com que as suas necessidades também tornem as necessidades da Giovana em contrapartida, né? Para que isso realmente seja algo importante para vocês dois. Portanto, quando você tiver uma questão, né, que você identificar que às vezes tem situações que você vai estar na sua casa
você vai talvez ver aquele seu programa que você mais gosta, ou talvez você vai querer sair para se divertir com alguns amigos, né? E vai chegar uma real situação em que a Giovana vai querer conversar muito contigo, expressar os sentimentos dela. E como que você vai fazer isso? Será que você vai deixar de lado as suas necessidades, então, para cuidar das necessidades especiais dela? É isso que o marido cristão vai conseguir. E dessa forma, João, você vai conseguir angariar o profundo respeito da Giovana. É interessante, né, Giovana, porque quando a gente fala sobre respeito e sobre angariar, né, isso para dentro da família, a gente lembra que para o marido isso é importante. Para o marido é importante que a esposa tenha respeito para ele. Às vezes você vai perceber também, Giovana, que em algumas situações você vai perguntar para o João, como é que foi seu dia de trabalho hoje? Ele vai falar para você, olha, foi tudo bem, está tudo certo, não aconteceu nada, do jeito que foi ontem. Mas aí de repente vocês saíram, né? Foram ali se divertir, foram num restaurante, convidaram 2 amigos, né? E aí, de repente, o João começa a falar assim, não, no meu trabalho aconteceu isso, tal, e começou a contar. Aí você pergunta, mas por que será que ele não falou nada para mim, né? Para o homem querer profundo respeito também, às vezes ele fala dessa forma porque ele quer o respeito também de outras pessoas, né? Mas não quer dizer que ele está te deixando de lado. Portanto, quando a Bíblia fala também que o marido, ele quer o respeito, ele precisa de ser respeitado também, às vezes não é porque você está sendo deixado de lado, mas é porque talvez ele precisa também ver o respeito de outras pessoas, né? Então isso vai acontecer. Mas como você, Giovana, vai ter o profundo amor do João? É interessante, né, que quando Jeová instituiu o casamento, ele colocou ali o princípio da chefia também, né? E ele colocou algumas coisas na Bíblia também, que pode ser que alguns se perguntem, mas essa palavra está um pouco pesada, né? Que palavra seria essa? Vamos ver então na Bíblia? Efésios capítulo 5, versículo 22 e 24. E esse texto eu vou pedir para a Giovana ler para nós. Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o 24. A esposa esteja sujeita ao marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da congregação e salvador desse corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. Interessante, né? Porque aqui nesse versículo, olha, no capítulo 22, no versículo 22, no 24, por exemplo, mencionou pelo menos 3 vezes a palavra sujeita. E talvez você se pergunte, mas esse ensinamento está um pouco ultrapassado, uma palavra um pouco pesada, né? Está sujeito ao João? Não é possível isso. Na verdade, Jeová, ele colocou aqui como se você tivesse numa situação em que fosse facilitar a chefia dele, né? Porque assim como você é colocada como um complemento, né? Ou a esposa que vai completar o João, então, ao mesmo tempo, você vai também conseguir ajudá-la em todas as situações que podem acontecer no dia a dia de vocês. Então, em que situações a palavra sujeita se encontra aqui? Então, imagine que vocês vão tomar uma decisão juntos. Aí você sabe que talvez aquela decisão que o João está querendo tomar não é a melhor decisão. Mas você fala assim, não, João, não é assim, é assado. O João, não é assado, é assim. Tomou a decisão, tá bom, então, ok. Você vai fazer lá. Aí, de repente, a situação deu errado, né? Aconteceu alguma coisa errada lá. Tá vendo? Eu falei para você. Então, sujeitar-se, né, ao marido não quer dizer que você vai jogar na cara dele toda vez que acontecer algo errado, né? O que vai ajudar em situações como essa é que, mesmo que a decisão não for de acordo com os dois, você, Giovana, vai conseguir prestar atenção e saber que a melhor decisão poderia ter sido outra, mas mesmo assim você apoiou a decisão dele. E aí, o amor vem aonde?
Aí o João, que foi respeitado pela decisão que ele tomou, ele vai entender que, puxa vida, naquele momento ele pode até pedir desculpas para você e falar o seguinte: realmente, meu amor, isso não foi a melhor decisão, porque ele vai amar você, ele ama você. Percebeu como vai facilitar, né? Então, você vai ter o respeito da Giovana e a Giovana vai ter o amor do João. Esse é o perfeito vínculo. E é por isso que Jeová, ele fala para nós o seguinte: olha, a melhor coisa é quando você segue os meus conselhos bíblicos. Hoje em dia se fala muito sobre a questão do empoderamento. Não que nós estejamos dizendo que as mulheres não devam tomar decisões. Muito pelo contrário. As mulheres hoje, elas completam, né, muito bem os maridos em todas as decisões. Mas quando esse empoderamento ele passa a ser o contrário do princípio da chefia, ou quando muda, né, quem toma conta das decisões em casa, então já não é a forma com que Jeová ele orienta. Percebe que situação delicada? Portanto, o profundo respeito da esposa pelo marido, ele vai se evidenciar pela sua cooperação com ele e não pela competição. É como se vocês dois estivessem dirigindo um carro com um volante só. Porque aí, independente de quem estiver dirigindo, um só vai tomar decisão ali para o que vai fazer, né? Agora, imagine se vocês dois estivessem dirigindo um veículo, cada um com um volante, né? Não, eu dirijo a roda esquerda e eu dirijo a roda direita. Tá bom. Chegou na bifurcação, para onde vai? Eu quero ir para a esquerda, você vai para a direita, o carro não vai para lugar nenhum e quebra, né? Você viu que coisas, que situação? Essa ilustração, ela ajuda a gente a entender que você, como ajudadora, Giovana, vai então colaborar com o marido. E isso vai contribuir para tornar a sua casa o lugar mais agradável de se viver. Interessante, né? Porque aí o respeito e o amor, eles andam em conjunto. Interessante quando a gente fala sobre isso, né? O respeito e o amor, eles andam em conjunto, independente da sua criação, de como vocês foram criados, porque naquele momento vocês vão estar desenvolvendo esse amor, esse respeito. E é aí que Jeová entra. Interessante, né? Agora nós acabamos de falar sobre Jeová precisa estar dentro do casamento de vocês, que o João precisa também ter o respeito da esposa, que a Giovana precisa também receber o amor do João, e isso é importante, são situações que vão deixar o casamento de vocês cada vez mais feliz. Agora, como que vocês podem cultivar o amor no seu casamento? O texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14, ele fala como que deve ser isso. Imagine que o casamento de vocês, ele tem um ingrediente importante. Imagina dois objetos, talvez um pedaço de madeira de cada lado, né? E aí vocês passam uma cola nele, né? Passou uma cola ali no meio deles e juntou. O que acontece quando você descola depois de um tempo? Saem alguns pedaços, né? Sai talvez umas lasquinhas ali. Quer dizer que machuca quando se separa, né? Então, o que você tem que fazer para que essa cola ela seja então resistente às dificuldades que vão sobreviver no casamento de vocês? Esse texto de Colossenses nos diz. Quer ver? Olha, abre a sua Bíblia, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Então, você vai ter a cola, mas vai ter alguns ingredientes importantes para o seu casamento. Quais são esses ingredientes que compõem a cola para que vocês não tenham dificuldade e não descolhem os materiais? O versículo 12 inicia da seguinte forma: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de terna compaixão. Viu o primeiro ingrediente aí? Olha o segundo: bondade, humildade, brandura e paciência. Olha o versículo 13 e o 14. Continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra o outro.
Assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Mas além de todas essas coisas, revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Então, o amor é a cola de vocês. Só que dentro da cola vai outros materiais, que é a bondade, a compaixão, a humildade, a brandura, a paciência. Talvez um dia vocês não vão estar tão felizes assim por conta de uma dificuldade que aconteceu. Então, suportar juntos essa dificuldade vai ajudar vocês a suportar outras questões também. E não levar em conta o que as pessoas dizem hoje em dia, né? As pessoas dizem o quê? Quando surgirem dificuldades e vocês não aguentarem mais as dificuldades, separa. Olha só, parece um conselho infundado, né? Mas por que separar? Se depois que está colado, você tira junto da outra pessoa o pedaço que já era dele, né? Jeová colocou vocês dois para viverem juntos em união. Então, esses materiais vão ajudar vocês a suportar as dificuldades que virão dentro do casamento. Lembre-se também que durante o dia a dia de vocês, pequenas coisas, né, vão ajudar para que vocês tenham, né, a verdadeira alegria de viverem juntos. Talvez vocês tenham ali algumas características de cada um, mas talvez um bilhetinho, talvez levar uma flor. E quantos de nós já estamos vivendo isso para nossas esposas, né? Levar uma flor ali, talvez deixar um bilhetinho escrito, olha, eu te amo, né? Então isso vai ajudar a fazer a manutenção boa desse casamento. E é por isso que vocês precisam diariamente reservar tempo para conversar. A conversa, a comunicação é o fator determinante para que vocês tenham sucesso. Já imaginou num dia difícil, né, Giovana, que você teve, de repente você entendeu que o João pisou no seu calo ali, e aí você ficou uma semana sem falar com ele. E o João, tá bom, não quer falar comigo, deixa lá para o canto dela, né? Isso não vai ajudar, né? Porque quando você escuta realmente um outro e tira um tempo para conversar, essas situações, elas se tornam secundárias, porque vocês querem resolver o assunto entre vocês. Criem o hábito de mostrar gentileza em pequenas coisas, como por meio de palavras bondosas, por meio dos gestos afetuosos. Isso vai fortalecer o casamento de vocês, porque o amor nunca falha. E agora, é o momento que nós estamos todos esperando. É o momento que nós queremos ver os votos que cada um preparou para falar um para o outro. Então, estamos preparados para ouvir você, né, João, e você, Giovana, para falar os votos de casamento. Vocês podem, então, se levantar. Eu, João, aceito você, Giovana, como minha esposa legítima, para amar e prezar, em harmonia com a lei divina, conforme especificadas nas Escrituras Sagradas, para os maridos cristãos, pelo tempo que ambos vivemos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Eu, Giovana, aceito você, João, como meu marido legítimo, para amar, prezar e respeitar profundamente, em harmonia com a lei divina, conforme especificada nas Escrituras Sagradas para as esposas cristãs, pelo tempo em que ambos vivemos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Isso, agora a Giovana. Muito bem, Giovana. Estas alianças, elas são um sinal exterior e visível que simboliza perante todos a união do João Coulter e da Giovana Coulter nos laços do matrimônio. E por isso todos nós estamos felizes por vocês. Nosso bondoso Deus Jeová, é com grande alegria que estamos aqui, juntamente com a Giovana e com o João, que agora mostram que estão decididos a estar juntos
com o Senhor, para que possam então ser felizes para sempre. Nós sabemos, Pai, que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo difícil, é uma situação delicada que nós todos estamos vivendo, mas entendemos que o Senhor, como estamos junto desse casamento da Giovana e do João, poderá ajudá-los a suportar as dificuldades que poderão vir. Mas independente disso, por favor, amado Pai, os abençoe nessa decisão tão importante que tomaram, esse casamento que realmente estão realizando agora, que possa mostrar que dão honra ao seu grandioso nome, pois sabemos que agora eles deixarão de correr sozinhos, estarão correndo juntos com o Senhor, e por isso a sua orientação e as suas bênçãos para esse casal agora é tão importante. Por favor, amado Pai, continue abençoando a Giovana e o João, para que eles consigam trilhar esse caminho tão importante de fé e harmonia com o Senhor. Por favor, abençoe-os nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e pedimos por tudo. Amém. Que alegria estarmos aqui nesse momento tão feliz. E como somos gratos a Jeová pelo privilégio, pela dádiva do casamento, não é? Então, todos nós queremos demonstrar o nosso agradecimento ao nosso Deus Jeová, entoando um cântico de louvor a Ele. Se você não tiver nenhum impedimento, pedimos que, por favor, fiquem de pé, para que juntos nós possamos cantar o cântico número 131, O que Jeová uniu.
Agora nós veremos a saída dos noivos.